A música demorou um pouquinho para chegar aqui. Alô, alô. Coloquei We Are the Champions com a Loki. Mandem corações para mim se vocês estiverem chegando por aí. We Are the Champions. Em homenagem ao Alok ontem. Manda um coraçãozinho se vocês estão chegando. Eu tive que desativar os comentários porque hoje a live é especial. Nossa live hoje é live aula. Em homenagem ao Alok, eu procurei uma música que ele tocou do Queen, né? We Are the Champions. Mas a gente já vai começar. Queria que vocês soubessem qual o conteúdo de hoje. Com a Alok tocando, dá vontade de pular, não é? Quem assistiu a live ontem aqui manda bem muito coração. Eu não assisti ao vivo. Essas coisas que são ao vivo, mas são muito tarde aí no Brasil, vocês me quebram. Tem zero possibilidade de eu conseguir, né? Às 4 da manhã, às 3 da manhã pra mim. Impossível, impossível. Mas hoje eu assisto, tá? Vou ter que assistir na reprise. Olha, coloquei aqui uma versão do Queen só para não sair do Queen, mas eu gosto muito das produções do Alok, gosto muito do trabalho que ele faz, mas quis trazer aqui essa homenagem porque eu achei fantástico, né? Eu acho fantástico, o trabalho de todo mundo é muito fantástico e tudo que a gente faz tem a ver com esse assunto de hoje, né? Dicas para sobreviver no cenário atual. Quem não está produzindo show, quem não está atendendo, quem não está vendendo, quem não está. Enfim, o nosso foco é em Pilates, né? Estúdios de Pilates. Hoje a gente vai fazer uma aula, o chá com Joe hoje eu tomando um chazinho com você, certo? Então, se você tem alguém que você acha que deveria assistir esse conteúdo, eu vejo quando vocês mandam um coração, olha meu dedo machucado. Quando vocês mandam um coração, eu vejo a carinha de quem tá aí. Então, pelo menos eu sei quem tá comigo. Porque quando eu vejo só quantas visualizações tem lá em cima, eu não consigo saber quem tá aí comigo, né? Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem mandar nessa cartinha que tem uma interrogação, vocês quiserem mandar um comentário, eu não abro no decorrer da live, eu abro para eu ler como se fosse para mim. Mas alguma que eu veja que é uma pergunta mesmo, eu jogo para o final, tá? E aí vai ter um momento onde a gente vai fazer, eu vou separar para a gente fazer umas trocas bem interessantes, tá certo? Então vão ser esses 50 e tal minutos de conteúdo que eu já tinha prometido, que vai ter muito a ver com o acúmulo de tudo que a gente passou ao longo dessas 30 e tal lives, desses 30 e tal encontros do Chá com Joe Business com tanto profissional incrível. Joia? Então, nesse formato, aula aqui, que eu não sei se vocês curtem esse formato de aulinha que eu trago aqui para vocês, em forma de slide, vocês têm que mandar um coraçãozinho para mim, ou um recadinho ali na cartinha para mim. Quando chega um recadinho na cartinha, dá para eu abrir, e aí eu só abro se for necessário ou se for uma pergunta no final. Deixo isso bem claro, joia? Então vamos lá, vamos concentrar aqui para a gente fazer isso. Se vocês acharem que tem alguém que deve assistir, encaminhe essa live para alguém vir aqui ao vivo. Eu só desativo os comentários por uma razão, porque eu amo ver vocês interagindo comigo. Eu só desativo os comentários, porque se eu deixo salva a live, os comentários vão por cima do slide. E nesse formato com o slide, eu não queria que nenhuma letrinha, nada tivesse tapando a pessoa. Joia? Então é mais por isso a pessoa, tapando a informação escrita. Quando é um rosto, quando é uma pessoa, fica mais fácil porque a gente está ouvindo a pessoa. Mas com os dizeres, quando eu fiz a primeira vez assim, ficou um pouco esquisito, tá bem? Então deixa eu só ver aqui, a gente vai falar sobre, fazer um grande resumo das dicas para sobreviver no cenário atual. Tem muita escola boa, muito estúdio massa, muito profissional incrível que eu admiro, que está fazendo um trabalho semelhante também, conduzindo por ângulos diferentes, conduzindo para a parte da gestão, conduzindo para a parte de gastos, de investimentos, conduzindo para a parte de organização, conduzindo para a parte de negócios em geral. Ou seja, tem muita gente admirável fazendo um trabalho similar
e ao mesmo tempo cada um com seu, acho que com seu toque, com sua personalidade, né? E aí eu trago dentro da minha autenticidade a minha maneira também de conduzi-los nesse assunto aqui, nessa temática, tá? O assunto de hoje independe da situação em que você se encontra. Abriu, não abriu, voltamos ao normal, não voltamos ao normal, tá tudo numa crise só e a volta, de certa forma, eu trato não só da volta, do retorno em si à atividade presencial, mas eu falo no retorno à estabilidade econômica, social, emocional das pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Deixa eu só abrir aqui um comentário rapidinho. Maravilha, já recebi aqui uns feedbacks. Joia? Vamos lá. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Se quiser mandar um recadinho pra mim, chega aqui pra mim que eu vejo, tá? Então vamos lá. Dicas para sobreviver no cenário atual, de acordo com o que a gente vivenciou no Shaconjo Business, tá? Então a gente vai para algumas dicas essenciais. Uma das primeiras coisas que a gente falou bastante foi sobre a Vanessa. Um grupo de pessoas aceitou ir para o online, outro grupo de pessoas não aceitou. Eu não sei o que fazer, não soube como lidar e eu não estou conseguindo ter tantos atendimentos. Primeira providência que a gente deve tomar, deixa eu dar um golinho no meu chá, porque eu tô me engasgando. Não sei se vocês têm um chazinho aí, mas o meu é chazinho mesmo. Então, o que aconteceu? Liste os seus perfis de clientes. Pega o teu pacote de clientes, coloca todo mundo listado num papelzinho, né, numa planilha. Separa por perfis. Clientes que aceitaram o atendimento virtual, o atendimento remoto, o atendimento online. Grupo de pessoas que não aceitaram, por não se adaptarem ou não quererem experimentar. Grupo de pessoas que não estão por razões financeiras. E vá listando de acordo com a realidade dos seus clientes. Uma vez que você compactou os seus clientes em grupos, porque aí lembra, a gente falou, cuida dos teus clientes. Não é hora de estar cuidando de clientes que não são teus, né? Cuida dos teus clientes. Então, listou os clientes, o que você vai fazer é criar uma estrutura de atendimento à distância. Então, atende aqueles clientes que estão pagando para terem os seus serviços prestados, né? Então, você faz a planilha de atendimentos online, organiza a tua planilha, organiza, a gente falou muito sobre planejamento, vários profissionais que vieram aqui deram dicas sobre planejamento, sobre toda essa estruturação, e aí vai para o online, seja ele o WhatsApp, seja ele o Zoom, seja ele no Messenger, seja ele no Direct do Instagram, seja ele onde for, a gente vai estar usando uma plataforma de condução online. Tomando seus coraçõezinhos, Jaicinha. Obrigada, meu amor. Meta o dedo aí e mantenha ele pra mim, porque ele me dá um ânimo. Dá pra ver que tô falando coisas, por exemplo, Raíssa foi uma das pessoas que mandou muitas dessas dicas também, quando foi convidada, e eu sou muito, muito grata também, viu? Cheiro vocês, tô só vendo fotinha de vocês, coisas lindas. E aí o que acontece? A gente fez esse pacotinho, tá certo? E aí criou essa estrutura de atendimento à distância. Aqueles que não aceitaram, pela razão que seja, mantenha um cuidado. Cria na tua planilha e no teu planejamento, na tua estrutura, um envio semanal de um treino em casa que diferencie de quem está pagando o serviço. Cria aquela estrutura, cria aquela planilhinha, manda um comunicado semanal para todo mundo, com um pequeno treino de poucos minutos, sabe? Manda um zelo, um cuidado, continua fazendo a listinha de aniversário, continua fazendo o envio de alguma coisinha especial, se não for presencial de algum produto, porque isso complicaria muito a estrutura, algo virtual e online. Continua parabenizando teus clientes. Continua fazendo um sistema meio competição gostosa daquele cliente mais fiel, aquele que fez mais treino, aquele que fez mais aula, aquele que engajou mais na rede social, enfim, faz essas pequenas campanhas de engajamento com os teus clientes, né? Faz parcerias. Então vamos imaginar, fazer parceria. Tem alguém aí está em São Paulo, mas conhece uma amiga que é da mesma profissão ou de uma profissão similar de nutrição ou de gestão ou do que seja, e aí vai chamar essa pessoa para fazer uma parceria e faz uma troca de vídeo para mandar para a sua lista de clientes. Aqui é da gestão,
vai fazer um pequeno vídeo orientando algumas ações de gestão pessoal, de gestão particular para os clientes, né? Não para os profissionais. Então, aquele proprietário de estúdio vai mandar para os clientes, vai mandar dicas de organização financeira nesse momento e tal, tal, tal. E aí o administrador, o gestor, recebe do profissional do Pilates, de repente, dicas de como fazer um trabalho de home office sem se prejudicar fisicamente, né? Por conta da posição, celular, computador, enfim. E isso vai engajando pessoas e fazendo com que você consiga se conectar com clientes, mas que vêm de uma base de contatos conhecida, certo? O que mais? Manter esse relacionamento com os clientes. Tem muita gente que vem me dar feedback de que está tendo e criando um relacionamento com os clientes muito mais forte do que na época do presencial, que a gente se acomoda, que a gente mantém as coisas muito soltas, tá tudo muito cômodo, tá todo mundo na zona de conforto. Então, fazer isso dentro do sistema online forçou a gente muito mais. É óbvio que é bem difícil a gente manter toda uma estrutura com toda uma demanda de rotina de casa, mas tem muita gente que está conseguindo se reinventar e fazendo muita coisa dar certo, né? Então, me passa aí bem rapidinho assim na cartinha de pergunta, de comentário. Eu não vou abrir aqui, tá? Eu só vou abrir quando tiver o slide próprio para que a gente abra para perguntas. Mas se quiser mandar um comentário para mim, eu gostaria muito de saber dessas dicas que a gente falou no decorrer das lives todas do Chá com Joe, quais dessas vocês mais têm feito e têm conseguido fazer para dar conta durante esse período, desde que começou a quarentena, independente de ter voltado ou não do isolamento no lugar que você reside, né? Levantar as despesas, negociar os prazos, definir prioridades. Se você conseguiu fazer alguma coisa dessas, né? Se você já fez alguma coisa dessas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ou se você só escutou, mas não negociou, não tentou fazer nada, né? Então, uma dica que tem aí, e aí eu gostaria de ter esse feedback de vocês para saber se vocês têm feito isso, tá? Se vocês conseguiram fazer alguma dessas ações que os profissionais convidados vieram dizendo aqui, que eu também vim dizendo ao longo das lives e dos encontros do Chá com Joe. Outra coisa que a gente aprendeu nesses 30 encontros, por exemplo, ao longo de abril e para princípio de maio, a gente falou muito sobre o verdadeiro cuidado aos clientes, né? Cuidar dos nossos clientes, cuidar com ações, cuidar com atenção, cuidar com direcionamentos do que eles podem fazer, cuidar com o que vocês podem cuidar. Se eles têm filho em casa, direcionar para alguma ação que eles possam fazer com as crianças. Enfim, organização, planejamento, inserção do horário do Pilates para que isso funcione, ou seja, de que forma você está verdadeiramente cuidando dos seus clientes, né? Qual é o seu bônus? O que é que você está fazendo de diferente da época do presencial em relação à época do online? Ou do presencial a esse presencial diferenciado que de repente você possa estar vivendo. O que é que você está fazendo de plus? Não é só de diferente. Diferente todo mundo está tendo que fazer. Só em atender online está todo mundo fazendo diferente. Mas o que é que você está dando de bônus? O que é que esses clientes que estão pagando a mesma mensalidade estão ganhando a mais, né? Para sentir que você está fazendo algo a mais. Deixa eu ver aqui uns comentários. Essa semana iremos deixar mimos para os alunos. Que massa. Muito bom, muito bom. Perfeito. Miminhos, às vezes pode ser um miminho de comidinha, pode ser um miminho de uma lembrancinha. Obrigado por estar conosco, obrigado por confiar. Tenho conseguido trazer mais alunos para o online, mas ainda não me organizei com os inativos. Tudo bem, eu acho que o tempo foi muito curto até agora, se você considerar, o tempo foi muito curto para a gente fazer várias ações. Tudo isso que eu estou falando aqui, às vezes gera uma sensação de aceleração e de ansiedade com algumas pessoas que fizeram só uma dessas ações. E não é para provocar isso, sabe? Não pode provocar isso. Porque esse pacote de ações que muita gente tomou é o pacote de ações de uma ação que cada um está tomando. Então a gente falou com 30 pessoas, por exemplo, cada um, vamos imaginar, trouxe uma grande ação que chamou a atenção. Então a gente coloca isso tudo no pacote e vira um pacote de 30 ações aqui, mas de repente você está fazendo uma ação
que está fazendo diferença. E a gente se colocasse aqui ia gerar também um grande pacote de ações. Então, isso não pode gerar uma ansiedade, isso tem que, na verdade, gerar uma criatividade, um impulso, uma motivação para você fazer algo desse tipo que você não tem feito. Então, poxa, é verdade, eu não estou cuidando dos meus clientes, é verdade, eu não estou engajando minha equipe. Né? Então, como é que você engaja a sua equipe? Colocando ela ali, lado a lado com você, se você tiver equipe. Equipe pode ser mais um, né? Equipe pode ser você com você mesmo. É você com suas multifunções. Você com sua função administrativa, você com sua função de professor, você com sua função sei lá, o que limpa, o que manda mensagem, o secretário. Então, é você tendo que ser várias funções. Então, tente imaginar que você é Vanessa secretária, você é Vanessa a dos serviços gerais, você é Vanessa gestora, você é a Vanessa professora. E você tem que dividir suas funções muito bem para que você não se misture com suas próprias ações, né, com suas próprias funções. Então, engajar a equipe é um da motivação ao outro. E se tem alguém na liderança, o teu eu gestor tem que liderar dentro de uma boa condução motivacional para que todo mundo se sinta fazendo parte disso, né? Enfim, então um bom planejamento oferecendo e ofertando a tua grade semanal para que todo mundo possa saber assim o que fulaninho, o que Ju está fazendo no estúdio dela nessa semana, qual vai ser a programação, né? Qual é a programação? Todo mundo sabe às 11 da manhã o que eu vou estar fazendo. Todo mundo sabe todo dia esperar mais ou menos o 939. Mas quais as outras ações que estão sendo esperadas? Talvez eu precise mostrar mais, talvez você precise mostrar mais. Então, vamos tentar se organizar para manter isso de forma visual também. É muito importante nesses momentos, né? E uma coisa que eu preciso assumir aqui e falo, e tá tudo bem a gente fazer um planejamento, não dá certo, e a gente reinventa o plano, reorganiza as ações e coloca de novo, marca outro zero e vai de novo. Né? Então, por exemplo, eu tenho várias ações de planejamento dentro de uma organização de planilha. E essa semana eu comentei, alguns de vocês devem ter visto, que essa semana algo aconteceu e me tirou da organização, do planejamento, porque tiveram outras coisas que dependeram de mim e me tiraram do que eu estipulei fazer. E aí o meu não deu certo como eu queria que tivesse dado. Mas está tudo bem, e aí você aceitar que algumas ações que você queria ter feito não fez, mas várias outras que muita gente está à espera, você consegue fazer e você dá conta. Então, só o fato de você estar conseguindo dar conta de algo já é muito, sabe? Só o fato de você parar e analisar que você precisa fazer algo já é muito. Então, vai respeitando os teus tempos, vai respeitando as tuas possibilidades, vai respeitando o que é que tu está conseguindo fazer e mantém o máximo possível da consistência. Consistência, 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 consistência é tudo, sabe? Então, por exemplo, Chá com Joe, todo dia às 11 da manhã eu tô aqui. Não importa o público que está aqui comigo, vocês têm noção do que é eu, de repente, abrir meu celular, analisa por esse ângulo, eu abro meu celular e começo a falar algo que eu acredito, né? Algo que eu acho que pode ajudar alguém que seja. E aí, se, por exemplo, se tu estiver assistindo aí e tiver como me mandar nessa cartinha, se te ajudou em algum momento, em alguma coisa, manda pra mim no que e eu não vou abrir, tá? Eu só vou ler pra mim e leio em voz alta, mas só pra eu saber. Mas tenta imaginar que louco isso. 11 da manhã, horário pré-almoço, talvez alguns de vocês estejam fazendo almoço com fone de ouvido, com o menino pulando e arrodeando e gritando, ou dando, ou preparando algum material para a semana do estúdio, e fazendo aí uma faxina enquanto, sabe, tá aqui presente, mas sou eu falando para uma sala de aula ou para um auditório, sabe, todos os dias. E se eu deixo isso salvo, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vocês alcançam quando vocês publicam, quando vocês promovem, quando vocês encaminham organicamente, sem nenhum patrocínio, sem nada. Então é todo dia manter uma consistência de saber, eu vou falar nem que seja para uma pessoa. E tem uma pessoa que pode gostar e se sentir transformada, e encaminhar para alguém. Então isso é muito bom, sabe? Faz o nosso trabalho valer a pena. Então, que você pense da mesma forma, vale a pena, tá? Deixa eu ver aqui um comentário antes de eu continuar nesse slide. Olha aí, ó, tem gente fazendo churrasco na laje me escutando. Que maravilha! O bom vai ser quando trocar todas as informações na cabeça, de repente com a cerveja que estiver tomando e tiver tudo trocando as bolas na cabeça, vai ser gostoso. Ajudou demais, que bom.
Serão máscaras de tecido. Serão máscaras de tecido. Deixa eu ver se eu consigo entender. Ah, os miminhos. Que coisa linda. Amei, amei, amei. Eu quero saber quem é que está fazendo as máscaras de tecido. Alguém que tu conhece, a maninha. Só para eu saber assim, mas vai fazer. É uma parceria, não deixa de ser. É a parceria com alguém que vai entregar as mascarazinhas de tecido para os clientes. Para já. Isso é um preparo para possíveis retornos. Né? Então, por exemplo, é a tal dar um par de meia para um potencial cliente vir fazer a aula com você um dia. Então é a mesma coisa. Então é você dar a máscarazinha, porque ele pode querer ir para o supermercado e usar a tua máscara. Mas ele pode ter que estar já se preparando emocionalmente para o dia que ele estiver voltando para o atendimento presencial, cheio de restrições, e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Vamos lá para mais um comentário aqui. Ajudou muito, Vanessa. Várias vezes assisti 2 vezes durante o almoço e o jantar. Ai, que maravilha. Vê que coisa gostosa. Não, não existe isso, sabe? Isso é a melhor coisa que tem. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, olha, estamos fazendo uma gradezinha semanal, estão engajando a equipe ou você mesmo, está fazendo alguma coisa com diferencial, promover algum kitzinho para entregar ao aluno, sabe? Vanessa, eu estou sem dinheiro, eu estou sem ideia, minha empresa tá, o estudo está quase, né, sem recurso. Bicho, faz um salgadinho de queijo em casa, faz um biscoitinho com uma goiabada em cima, coloca num saquinho, entrega para os clientes de alguma maneira. Sempre tem alguém que pode ir de máscara numa bicicleta, fazer a entrega, como os deliveries estão fazendo, de forma muito organizadinha, muito sistemática, muito dentro do padrão de proteção ao outro, né? E assim mesmo. É super possível a gente fazer coisas desse tipo. Então, kit de alunos, como a gente falou ontem com a Eveline, de entregar os kitzinhos com pequenos acessórios e tal na casa dos outros, como a Paula Pirami também tinha feito, como outros tantos que falaram com a gente, que tinham também criado esse mini kitzinho para entregar na casa das pessoas, tá? Para que a gente possa criar e estipular esse. É motivação, é cuidado, né? O que vocês estão fazendo dentro dessa gestão e organização, né? Do teu espaço. Tem muita gente que está se reinventando e está melhorando ainda mais nessa fase do que no tempo presencial, acredita. E eu recebo muito feedback. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha aí, sabia? Manhã fez alguma coisa. Fez as bolsinhas e um primo tem uma pequena fábrica, resolveu, ele tem fábrica de bolsas e resolveu fazer máscaras. Tem muita gente se reinventando, isso é muito lindo. Maravilha, adorei saber, viu? Quero ver depois para promover também. Aí vamos falar também sobre esse retorno gradual, sobre essa pequena gestão e organização, tá? Ainda nesse slide. Então, o que acontece o que eu recebo muito de feedback? Tem muita gente fazendo a consultoria direcionada para o momento comigo, por exemplo. E aí vem muitas dessas perguntas, vem muito, e não só comigo, com vários profissionais que trabalham com isso no mercado e que eu também dou todo o apoio, tem muito tem muito da minha indicação, sabe? Quando eu vejo que é uma coisa muito mais focada em algo que eu não domino, eu tenho uma lista de profissionais gabaritados, assim, muito bons, muito fortes em determinadas áreas, para eu sair indicando. E dentro dessas consultorias, dentro dessas orientações direcionadas, como eu chamo, o pessoal vem com todas essas transformações. Vocês não têm noção da quantidade de reinvenção e da quantidade de coisa nova que o pessoal vem aprendendo ao longo dessa quarentena, dessa cinquentena, ao longo desse período, né, de crise. Há pessoas que paralisaram, tudo bem. Há pessoas que não conseguiram fazer grandes transformações devido ao seu público, devido a várias situações a gente pode listar inúmeras assim. E tá tudo bem, muito provavelmente a pessoa tem que encontrar o que é que ela pode fazer nesse momento e não paralisar e entrar num buraco emocionalmente falando, né? E a gente vai falar também sobre isso, tá? Para que a gente possa entrar num retorno gradual. Por quê? Até no próprio retorno gradual, aqueles que não engajaram no online, muito provavelmente às vezes não são nem os que voltam também para o presencial, sabe? São pessoas que estão um pouco engajadas com a gente, muitas vezes. Não é só porque foi por um online. Elas não têm aquele grande relacionamento com a gente, possivelmente.
É só para deixar uma análise aqui. Tenta analisar o que é que falta a gente fazer para entrar na vida de uma pessoa a ponto de tá no online, tá voando, tá no presencial, tá de máscara, tá sem máscara, tá como e ele tá contigo, sabe? Então muitas vezes isso também faz diferença, deixando de lado aqueles casos que são mais por razões financeiras mesmo, razões de incompatibilidade completa tecnológica ou de incompatibilidade e impossibilidade do instrutor, no papel gestor do pequeno estúdio e tal, não conseguir gerir aulas online por conta de toda uma rotina em casa com criança pequena, enfim. Então, óbvio que tem situações e situações, e a gente já falou sobre isso em todas as lives, eu tô fazendo um grande repasse aqui, tá joia? Deixa eu ver aqui mais um comentário antes da gente seguir. Só posso dizer que esse momento é de crescimento e superação. É exatamente. É bem isso mesmo. Maravilha. Tem aqui umas perguntas já, mas de pergunta a pergunta, vou deixar para o fim, porque aí eu abro a caixinha da pergunta e a gente fala bem direcionado e responde bem também. Pode ser? Vamos lá. Aí o que a gente vai ter aqui? Alguns outros aprendizados que a gente teve no Chá com Joe, né? Não só no Chá com Joe, mas dentro da experiência de cada um de vocês aqui, tá certo? Deixa eu dizer uma coisa, vocês conseguem ler bem? Manda uns corações aí se vocês conseguem ver bem quando eu faço dessa forma. Não tô falando daquele que consegue ampliar o Instagram quando bota para uma televisão, né? Porque aí é injusto. Tô falando na telinha do celular. Vocês conseguem enxergar bem quando eu faço esses slidezinhos assim, bem fofinhos? Certo. Massa. Deve ter uma letrinha ou outra pequena, eu acredito. Né? Principalmente quando eu tenho que reduzir. Mas, mas depois me passa um feedback, se vocês curtirem isso. Passa um feedback, isso não vai ser sempre, né? Eu amo a troca do chá com Joe. Quando a gente tem. Quando eu tô tomando com alguém, eu tô conversando com alguém, a proposta chá com Joe é assim. Muito provavelmente esse formato aqui que eu sou professora, eu sou palestrante, então eu amo estar falando, ter um slide, ter uma organização, sempre foi assim na minha vida, sempre foi assim na minha vida, então o que eu pretendo fazer o Chá com Joe fica no perfil do Pilates One, em um formato normal, mas dependendo do resultado, de como vocês gostem disso aqui, eu faço dentro de uma proposta em paralelo no perfil Vanessa Mello, tá? Então me passa depois no feedback, se vocês fizerem qualquer print de tela, ou se vocês, sei lá, encaminharem isso para alguém, ou no direct, sem fazer nada disso de ação, manda para mim um feedback para eu saber o que é que vocês acham disso. Isso é tão importante para mim. Dá um trabalhinho fazer, mas eu acho tão gostoso. Eu faço com muito prazer mesmo, tá? Deixa eu ver aqui um comentário. Taran, taran. Amei, 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 amei esse esquema. Obrigada. Mais de uma pessoa dizendo que amou. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá, então. Algumas pessoas tiveram como aprendizado o quê? Ficaram primeiro estagnadas. Muita gente que a gente se inspira no mercado Pilates, gente que a gente conheceu há pouco tempo no mercado, gente que a gente viu pela primeira vez no Chá com Joe. Não importa quem chegou aqui, muitas pessoas compartilharam, na verdade, de passei por um momento de paralisação. Paralisei, Vanessa, paralisei, me permiti paralisar, mas depois eu disse eu não posso passar muito tempo nisso e agi. Então, eu agi. A minha preocupação é, você já está agindo ou ainda está paralisado de alguma forma? Ou se acomodou na situação de o que eu tentei não deu certo, paralisei. Não, o que é que tu estás fazendo? Tem gente que não está dando aula online para os clientes do estúdio porque não deu certo, mas não ficou paralisado. É uma pessoa que também é um centro de formações ou de recebimento de profissionais de atualização. Então, o que é que fez? Começou a fazer muita troca entre profissionais que também dão cursos, que também dão workshops, e começou a fazer trocas ao vivo, mini workshops, o que seja. A gente fez no Tio e Joe, que é o Chá com Joe em inglês, né? O Tio e Joe a gente promoveu 4 encontros incríveis, né? Com a Marian e o Miguel Jorge, a gente fez com a Cat Rosnash, a gente fez com a Glória Gasperi, 2 vezes com a Marian e o Miguel, e a gente fez o Tio e Joe com listinha privada, só pra gente saber quem estava interessado, e a gente fez workshops, óbvio, era em inglês e ou espanhol, e a gente fez
E a gente fez esses workshops gratuitos para ajudar e tal. E isso é relacionamento, né? Isso é promoção de cursos, de aprendizados para um público que é como vocês, é o público instrutor de Pilates que quer aprender isso. E aí, se o teu público final é o cliente de Pilates, o que é que tu estás fazendo por eles? Está ensinando o que para eles? Eu já disse mais de uma vez aqui, eu tenho o público final, o cliente, né? Mas qual o meu principal foco como Pilates Zone Instituto de Formação? Cuidar do intermediário, cuidar de quem cuida do público final. Eu, dessa forma, atinjo muito mais clientes do que se eu estivesse atingindo só os meus clientes, né? Mas se nesse momento a minha casinha, né, a gente tem cuidado dos nossos clientes e eu tenho cuidado dos clientes da casinha que está sendo tomado, estão sendo cuidados por outras mãos, por outros profissionais. E ainda assim, eu tenho a minha forma de cuidar deles, né? Então, é só você encontrar o equilíbrio e qual o teu foco. A gente falou muito sobre foco, a gente falou muito sobre produtividade, fazer com que o teu direcionamento seja muito assertivo, para a gente não ficar flutuando, a gente se perde muito na rede social. Coloca no cronômetro do teu celular, muito provavelmente ele tem a quantidade de tempo que tu passa por rede social. Já tentou investigar isso? Eu coloquei limite, prazo, para o celular me bloquear quando eu ultrapassar determinado tempo que eu pré-estipulei que eu vou gastar com WhatsApp ou com Instagram ou com o que seja. Eu saio selecionando o que é que eu quero gastar do meu tempo com cada coisa que não seja só em produtividade, senão eu me perco. Passo muito tempo, é muito fácil perder tempo na rede social, não é? Então é só pra gente focar mais e se direcionar. Se permitir novos aprendizados. Eu tenho aprendido imenso nessa nova fase. Eu tenho aprendido muita coisa que eu tenho focado para aprender. Né? O que é que você tem focado para aprender? Porque nesse momento, ai meu Deus, eu quero aprender pintura. Sempre quis aprender pintura. Aí eu queria aprender a tocar violão. Eu queria, meu Deus, eu tenho um curso novo de violão, aí eu vou fazer um curso de violão. Aí lançou um curso de inglês gratuito e eu devia fazer o curso de inglês, chegou a hora certa. Aí você acaba não fazendo nada com nada, porque tem muita oferta no momento. É verdade, a gente quer aprender tudo. Mas qual é o foco agora? Né? Porque o que é que vai te ajudar para esse momento? Tá focando nisso para não se perder em outras coisas, né? De que maneira você tá fazendo as suas conexões online dentro das suas crenças a respeito do online, se respeitando, se permitindo. Vanessa, eu não sou uma pessoa como tem gente que ainda usa essa expressão e não existe isso, né? Mas eu não sou muito blogueirinha, não sou muito estar na rede social falando, fazendo isso, aquilo, mas há muita forma de se manter presente no online que não precise ser só com exposições, tá? Há muitas maneiras, a gente tem, e se quiser, fala comigo, eu tenho vários perfis para, por exemplo, se você olhar só o meu perfil e o de Lara, são dois perfis completamente diferentes. E são duas pessoas que trabalham muito na plataforma online, são duas pessoas que estão focando no público online, são duas pessoas que já trabalham no online já faz um bom tempo, não começou na quarentena. São duas pessoas que têm crenças e convivência e tudo muito alinhado e muito similar. E olha o perfil de Lara e olha o meu perfil. Cada uma tem a sua personalidade embutida, por mais que a gente tenha um mesmo direcionamento, um mesmo foco, um mesmo público, um objetivo comum, mas ela vem por um ângulo, eu venho por outro ângulo e vocês vão vendo isso e é muito fácil de perceber qual o objetivo dela e que público ela tá e de que maneira ela está alcançando esse público, qual o meu objetivo e de que forma eu estou alcançando esse público. Então vocês têm que fazer, ou eu recomendo que vocês façam da mesma forma. E aí de repente você se identifica com o perfil, formato Lara, expondo, colocando, publicando, que tipo de coisas, que tipo de conteúdo Vanessa está publicando, que tipo de conteúdo a Raíssa está publicando, Juliana está publicando, as empresas lá de São Paulo que todo mundo que passou por aqui. Todo mundo que passou por aqui. Eu vou colocar uma lista quando a gente terminar, para que vocês saibam quem são todos os profissionais que passaram por aqui. Dá uma olhada na ação de cada um. Dá uma olhada na ação de cada um. E tenta ver qual que você se identifica mais. Tem uns fazendo muito, tem uns fazendo pouco. Tem uns mostrando só quão humano eles são e como tá difícil esse momento. E tá tudo bem. E a gente vai fazendo esse equilíbrio, se identificando aqui e ali. Realmente eu tenho que me respeitar, eu só posso fazer isso. Ou eu posso fazer mais, né? Enfim. Então, tudo isso que a gente está falando, se vocês elaborarem perguntas, comentários, para a gente lançar aqui uma discussão daqui a pouquinho, quando faltar acho que uns 15 minutos para o final da live, a gente abre esse comentário, que eu ainda preciso de uns 5, 10 minutinhos para terminar
o que eu tenho para falar e a gente abre todas as perguntas. Então, para a gente não perder tempo, já vai enviando aqui que eu tô vendo a cartinha aqui com a Cezinha para mim, tá certo? Então vai mandando que já já a gente abre também para fazer os comentários, né? Mas desde já, ah, olha aqui, já tem uma pessoa fazendo. Lara é emoção, Van razão. Tem que olhar as duas. Que coisa boa, né? Lindo equilíbrio. Um lindo equilíbrio. Também já tinha falado assim que acho massa esse modelo. Acho que é o modelo, acho que foi sobre o modelo dessa aula, aula slide, né? Aula apresentação. Live aula, como eu chamo. Maravilha, obrigada. Olha, então o que a gente tem aqui é contribuições à comunidade. Será que dá para a gente fazer alguma coisa pela comunidade, pelos nossos clientes? Mas o que é que a gente pode fazer por alguma, sei lá, de repente algum negócio local? Como, por exemplo, houve o exemplo aí de meu primo tem uma fábrica de bolsas e resolveu fabricar máscaras. É, o que essa profissional está fazendo não é só ajudando a si mesma, porque está pensando em ajudar os seus clientes. Pode ver que tem uma rede de ajuda aí. Né? Primeiro, ela está promovendo uma ação empreendedora. Isso é fato. E a gente está falando sobre negócios aqui, além do coração. Então, ela está agindo de maneira empreendedora, promovendo algo com objetivo. Ela está cuidando de alguém, que são os clientes dela, que vão utilizar essas máscaras por aí. Então, é um investimento que ela está fazendo em benefício, em prol de alguém, né? Ah, e se ela está fazendo isso, ela está comprando de uma fábrica, ela está ajudando um negócio. Então, de que forma a gente pode fazer isso? De repente, sei lá, pensar, pessoal, olha, eu resolvi fazer de todas as mensalidades que estão renovando, que vão renovar agora em maio, que é do dia 1 ao dia 10 a renovação das mensalidades, né, ou dos pacotes, ou dos planos, ou do que seja, eu resolvi, como estúdio tal, doar 5%, 10% de todas as mensalidades para uma casa de idosos ou uma creche ou algo que a gente saiba que não tem um auxílio do governo, algo que seja muito assim, com ajudas externas, um centro de adoção de animais, com algo muito, tem que ser muito humano, sabe? Auxiliar uma comunidade de fazer distribuição de cestas, de alguma maneira, encontra um negócio local que você possa ajudar, encontra uma pessoa, uma diarista que você conheça e que não está fazendo nenhuma faxina, tem zero conhecimento de como fazer algo no online e no máximo tá ganhando o auxílio governo e não consegue sobreviver com suas crianças, com sua mãe em casa, sei lá, porque ela ganhava um pouco mais do que o auxílio e reduziu bastante. Enfim, você quer ajudar essa pessoa e você diz, quero ajudar uma pessoa. E aí, com 5% da mensalidade de todo mundo, eu vou juntar e vou dar um pacotinho extra, como se fosse um auxílio extra, uma feira para casa dela nesse mês e vou fazer né, algo positivo. Então, é algo que a gente pode fazer aqui, certo? Contribuições à comunidade, é uma ideia só, né? E aí a gente tem algumas regras que a gente vai falar sobre retorno, tá? É óbvio que eu me baseio em algumas coisas aqui na Europa, por exemplo, e aí algumas que eu também já vi aí no Brasil. Então, eu queria desde já falar ah, dois sites que tem muita informação relevante, tanto para proprietários de negócios quanto para gente que é da área de saúde. Então, tem muita informação relevante. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir lá, ou eu não sei como é que está a divulgação desses sites por aí na rede, né, brasileira. Pelo menos nunca tinha aparecido tanto para mim. Então, tem um site que é o www.comunidadesebrae.com.br. Fala muita coisa e muitas ações também. Então, comunidadesebrae.com.br. Se vocês tiverem alguma dica a mais, que seja assim de compartilhamento gratuito sobre gestão, sobre pequenas coisas, sobre pequenas ações, sobre o retorno das atividades, sobre regras gerais de higienização e de retorno e de reabertura e de, enfim, tudo que vocês puderem, compartilha nessa cartinha aqui que a gente vai discutir a partir de agora, tá certo? E quando eu abrir as perguntas também. Então é comunidadesebrae.com.br. O Sebrae em si tem muitas ações, né?
E a gente tem um site do Ministério de Saúde, né? Coronavírus, www.coronavírus.saude.gov.br. Tem muita informação lá também, bastante relevante. Assim que terminar a live, eu vou compartilhar um plano como é o nome? É de retorno da contingência, de desconfinamento. Plano de desconfinamento aqui em Portugal. Então agora, segunda-feira, no caso amanhã, a gente vai estar fazendo uma proposta de retorno gradual em pequenos locais. Então eu vou passar, essa é uma foto, é um PDFzinho, um print assim, de uma tela única, e vocês dão uma olhada com calma para vocês analisarem que organização no sentido de o que é que volta primeiro. Escolas não voltam. A única coisa que volta mais para frente é no máximo um que a gente chama, né? Aqui chamam 11º, 12º ano do ensino médio. Então são os pré-vestibulandos, pré-universitários, por conta de umas ações que eles têm que se direcionar para o mercado e para a graduação, onde é que eles vão ingressar nas faculdades, enfim. Então, por algumas preocupações, está existindo um plano de retorno gradual apenas para esses adolescentes de, vamos imaginar, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tá? Então, ou no máximo creches, para se a mãe tiver que voltar a trabalhar, ou o pai tiver que voltar a trabalhar, ter alguma ação de berçários que possam, com toda uma regra, possam receber as crianças que não teriam onde ficar. Mas tudo que puder ser de teletrabalho, as escolas das crianças de idade regular, tudo telescola, sabe? Tudo que puder ser teleatendimento, teleconsulta, vai continuar sendo, tá? Então nada de grandes shoppings e grandes centros comerciais sendo abertos agora, só os pequeninos negócios mesmo assim, cheio de regra. Então essas regras ajudam para vocês entenderem como é que seria dentro do estúdio também, tá certo? Então a gente vai estar fazendo esses comentários para a gente imaginar como é que seria, né? Esse retorno. Tem muita gente em pânico, se é agora, se não é agora. E se respeitar. Vamos imaginar que, como no Brasil está tendo muita divisão de opinião e não está tendo um foco definitivo de todos os estados, todas as cidades, tudo vai ser de uma forma única. Então está tendo muita discussão e aí envolve, a gente já falou sobre isso, envolve muita discussão política e aí acaba havendo um conflito social muito grande, além do de saúde, que seria já o sanitário, mais o econômico, e agora a gente tem preocupações ainda em paralelo tão desnecessárias. Isso tem sido notícia mundial, né? Independente das opiniões aqui, isso tem sido notícia mundial porque não existe um caminho único e isso está sendo muito danoso para a população. Acredito eu que está sendo muito danoso para a população por falta de direcionamento específico, coletivo, sabe? Enfim, então as pessoas vêm falar muito comigo, então eu não posso determinar qual a regra de retorno para vocês, uma vez que depende de cada cidade, de cada município, de cada regulamento, de onde vocês estejam. Eu sei que as regras estão diferentes. Pode ser que alguém no interior de São Paulo já esteja voltando a trabalhar, já tenha voltado a trabalhar já há 1, 2 semanas, e outros estejam completamente confinados ainda, sendo obrigados a fazer o atendimento online. Outros tiveram liberação do governo ou da prefeitura, né, do município, para retomar, mas não conseguiu retomar porque as crenças são diferentes e não está conseguindo se sentir seguro ainda para voltar, e aí está tentando manter ainda o online por falta de segurança mesmo, de acordo com as lideranças. Então, falando desse cenário inteiro, com as diferenças que vocês estão vivendo, então o que é que a gente tem sobre essas especificidades, tá certo? Eu vou abrir aqui o comentário só para ver se tem um comentário antes da gente abrir as perguntas. Mais comentários. Já tinha isso em mente, mas não tinha colocado em prática por pura falta de organização. Vamos se organizar. Tem várias dicas nas lives anteriores, nesse formatinho, a live aula, né? Que tá salvo no meu perfil, vanessamelo.pilates, só que não tá lançado no feed. Tá só no IGTV, tem que procurar pelo IGTV. Tem 3 lives nesse formato live aula que tá lá, que eu disponibilizei lá para que vocês pudessem ver. Tem muito sobre produtividade, organização, planejamento, foco. Bem interessante, que tem umas ferramentas bem legais para utilizar, tá?
Amei essa ideia de doar a porcentagem da mensalidade para ONGs ou pessoas que já ajudam. Que maravilhoso. Estava desmotivada, reviveu minha inspiração. Já estou pensando agora pro Dia das Mães, irei entregar na casa de cada cliente. Vê que coisa linda. Você falando dá uns starts na cabeça, porque às vezes fico pensando em fazer muita coisa, mas sem ideia. Vê? É isso que a gente serve para isso, tá? Amei, maravilha, maravilha. Só agradecer por você sempre nos motivar, uma mentora incrível que faz muita diferença em nossas vidas. Oh, delícia. Obrigada, minha gente. Façam isso, são muitas ideias, tá certo? Então, façam isso, divulguem as ideias para mais pessoas terem. Uma ideia que você tenha de entregar um miminho do Dia das Mães, se você compartilhar isso, não vai fazer com que o outro ache que roubou sua ideia, não, porque o cliente que ela está atingindo é diferente do seu. Né, e tá tudo certo, tá tudo bem, a gente tem que estar nessa vida para ajudar mesmo. Então, olha, sobre espaço físico, vou tentar ser bem breve nessa parte aqui. Sobre espaço físico, caso você. Vanessa, não voltei ainda, não tenho uma expectativa de volta. Então, tem uma expectativa de organização para a volta. Um dia vai voltar. Então, começa a já imaginar de que forma teria que ser isso. Então, já imagina o teu espaço físico. O teu espaço físico possibilitaria ter atendimento com 2 metros de distância de uma pessoa para outra, né? Pelo menos, não pode ter contato físico, tem que ter máscara para todo mundo. Máscara ou é descartável ou é de paninho. Tem que ter todo um esquema de higienização, ou seja, as aulas não podem emendar uma na outra, tem que ser uma aula, um prazo, higienização completa, né, para poder fazer tudo isso, e a gente vai estar falando sobre isso, mas o espaço físico é a primeira coisa. Vanessa, meu estúdio é daquele formato circuito que eu tenho, sei lá, 30 metros quadrados com equipamentos, eu atendia 4 pessoas. Filho, é muito provável que você tenha que atender só um por vez. Nessa metragem, é muito provável que você só possa atender um por vez. E aí entra no esquema de precificação. Ou você vai trabalhar 4 vezes mais pelo mesmo preço, porque a culpa não é do cliente, ele não pode pagar personal, o valor de personal, caso você não consiga fazer uma migração para um valor justo. Então você vai trabalhar 4 vezes, você vai dar 4 aulas individuais para esse mesmo grupo. É possível fazer isso? Talvez no momento temporário você se disponibilize a fazer algo desse tipo, de repente reduzindo uns minutinhos da aula. Então, ao invés de 1 hora inteira de aula para 4 pessoas, você dá 2 horas inteiras com aula de meia hora. Então você doou seu tempo 1 hora a mais e as pessoas retiraram meia hora da sua aula. No sentido de, o meu direcionamento agora está sendo específico para você. Quando a gente está em grupo, o direcionamento não é tão específico, mas aí eu te dou um bônus. Da outra meia hora, tu vai fazer no online, em algum produto que eu vou dar para você e oferecer para você fazer um trabalho conjunto. Ou seja, estou aqui confabulando ideias que minha mente vai confabulando, mas são maneiras de fazer isso, porque se a tua aula mensal é R$ 200, por exemplo, para fazer 2 vezes por semana, a aula individual é uma média de uns R$ 80 por aula. Então essa pessoa não vai pagar R$ 640 por mês ao invés de 200. Então, se não está no momento de fazer um pulo para o individual, e a gente vai falar sobre isso, eu já prometi, tem várias maneiras de fazer uma lançada né, do grupo para o individual. Mas se você tem uma realidade de grupo, começa a articular de que maneira você vai fazer, porque no seu espaço você não vai conseguir fazer grupo. Né? 4 pessoas nessa metragem dentro de uma regra de segurança. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem que pensar no distanciamento social, tá certo? Isso é obrigatório. Então, são regras de retorno gradual em vários lugares. Então, se o teu espaço não é tão grande, como é que você está fazendo esse planejamento de afastar equipamentos, de deixar só um Cadillac e um reformer, afasta os outros, só atende 2 clientes por vez, se couber nesse espaço, como é que está funcionando a higienização, já experimentou fazer aula com a máscara que você está dando para ver se sufoca ou se funciona, se dá certo, né? Cria regras de etiqueta, né, para que as pessoas possam saber como conduzir tudo isso também. Tem muita gente que não dá muita bola para isso, mas você é responsável ou responsável pelo espaço, consequentemente pela higienização e não propagação no espaço, para ele não ser uma via de contaminação para os próximos clientes. Então, sapatinho lá fora, de que forma está sendo higienizado o chão, está sendo higienizado
o banheiro, de que forma está sendo higienizados os equipamentos, qual o material ideal para fazer essa higienização. Você tem condições de manter esse trabalho ideal? Vai ser só um paliativo que você vai fazer ali para fingir que está higienizando? Vai ter como fazer uma ventilação maior? Tem como fornecer uma ventilação maior no espaço, abrir todas as janelas, abrir a porta de entrada, enfim, como é que você está planejando fazer tudo isso, né? Então a gente aqui até já antecipou falando sobre as máscaras, equipamento de proteção individual, há pessoas que têm estúdio de pilates, mas tem que fazer atendimento de osteopatia, de RPG, alguma coisa de terapia manual, alguma outra terapia manual, algum atendimento específico, e aí tem que usar alguns outros utensílios, né, de equipamento de proteção, tá? A gente já falou sobre as aulas em grupo, possibilitar as duas vias de prestação de serviços, então continuar no online para os grupos e só atender os individuais ou os atendimentos de fisioterapia. Estou falando isso para aqueles que já estão tendo que voltar, já voltaram ou já estão em planejamento, porque isso é ser empreendedor, isso é ser um bom gestor, isso é ser um organizador, é prever o que é que você precisa fazer e já começar a matutar como é que vão ser os próximos passos, né? Ventilação já falamos e espaçamento entre as aulas a gente já falou também, né? De cogitar como é que você vai separar tudo isso, né? A gente já falou, né? Eu amei esse slide assim, invista no... Eu amei a informação colocada aqui, aquilo que a gente fala. Invista no relacionamento com os seus clientes, né? A equipe, faça com que a sua equipe gere conteúdo. Ela se sente motivada também, valorizada também, né? Promove esse engajamento entre os clientes. Uma grande rede de relacionamento. Rede social é isso. Não é só atingir pessoas desconhecidas. Rede social é criar uma rede, né, de socialização. Pede depoimentos, anuncie esses depoimentos, mesmo que você não cite o nome da pessoa, bota só as iniciais, mas pede um depoimento dessa pessoa. Às vezes eu faço isso com vocês. Vocês quando escrevem lá no meu direct, vocês já devem ter visto. Eu dou um print na minha tela, por exemplo, tiro o nome. Não é por mal, é que eu nunca sei se a pessoa escreveu algo muito pessoal. Quem manda num direct e não me marcou num stories é porque às vezes é algo íntimo. Mas se eu coloco esse algo íntimo exposto, sem citar nada que determine quem foi a pessoa, eu não sinto que eu estou fazendo nenhum tipo de invasão. Mas ao mesmo tempo eu estou promovendo algo que foi bem visto, né? Que foi, né, bem utilizado. Então algo que eu fiz foi reconhecido. Então você deixa isso à mostra, é muito bom também. Façam isso também. Tenha muita sensibilidade em suas ações e decisões. Isso é muito importante, tá? Eu sei que a gente tem que ser empreendedor, a gente tem que ser profissional, a gente tem que pensar no dinheiro. Chá com Joe é business, mas faz um bom equilíbrio aí e tenha sensibilidade, seja muito humano nas suas decisões, sejam elas quais sejam. Na decisão de compreender a dificuldade de um cliente, de compreender a dificuldade de um profissional que seja seu colaborador, compreender suas dificuldades com tecnologia, com o online, com o seu estado emocional. Seja sensível, compreenda. Cada um tem seu momento e cada um vive de uma forma diferente. Seja muito sensível na sua ação de já pedir para não pagar aluguel do espaço, já pedir para não pagar não sei o quê. Pensa sempre que tem uma rede de pessoas que interdependem dessa tua ação. Então a insensibilidade nossa de não pensar no outro gera uma consequência. Por exemplo, não vou pagar o aluguel. Tal pessoa não recebe o aluguel e ele tem uma família que depende dele, enfim. Então vamos tentar só agir entre razão e emoção de forma muito humana. Eu acho que é momento da gente se ajudar um bocado, né? Então vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, tem poucos minutos. Poucos minutitos, mas vamos ver aqui. Criei um vídeo para ensinar a comunidade a praticar os 7 primeiros exercícios de mat em casa. Vê que massa. Muito bom, muito bom. Se vocês tiverem algo que a gente possa comentar aqui que eu ainda não tenha colocado, teve alguém que comentou aqui comigo, isso não é um questionamento para a gente trazer para cá, sim, eu não vou anunciar a pergunta. Vanessa, estou com medo de ter que fechar, pois a renda caiu pela metade e continuamos pagando. É aquilo, né? Tenta negociar, faz uma planilha de tudo que é negociável, tudo que tem como reduzir, faz uma grande comunicação com os clientes, faz uma tentativa de uma rede aí de... São várias ações que faz com que a gente possa captar novos clientes, que faça com que a gente consiga captar, nem que seja metade daquele cliente. O que é metade daquele cliente? Olha, quanto você poderia me pagar?
e eu encontro uma maneira de continuar prestando serviços a você. E aí você encontra um diferencial entre essa pessoa e aquela que está pagando em cheio. Enfim, há muitas formas de fazer isso. Cria, faz um bolinho para aquela pessoa que você dá tanto valor e ela não tá podendo ou não tá valorizando fazer isso. Você entrega um bolinho, ela se sente tão especial que ela acaba tocando o coração dela. Não foi por uma decisão, não vou mais fazer o Pilates com fulaninha porque eu não quero. Às vezes é só um medo, um receio do novo e ações assim muito humanas normalmente aproximam as pessoas da gente, né? Então isso é muito positivo, tá? Então tenta pensar em ações assim muito queridas, porque faz com que as pessoas se reaproximem, sabe? Então é mais ou menos essas ideias que a gente vem falando. Se algum de vocês não assistiu às outras lives sobre foco, produtividade diária, planejamento, organização, são essas que estão no meu perfil vanessamelo.pilates e estão guardadas no IGTV. Eu não lancei no YouTube ainda nenhuma dessas lives do Chá com Joe, talvez tenha uma ou duas lá, mas eu não lancei, elas estão na plataforma de um curso que foi no Caos, um curso online que temos e que lançamos no princípio da quarentena de Portugal. A gente lançou um curso no Caos, Reinvente Sua Profissão Pilates, né? Então, muita gente adquiriu e me mandou muito feedback positivo. E esse não é só o curso que, inclusive, eu retirei só os módulos da parte de gestão, administração, planejamento, produtividade, porque muita gente me pediu para fazer só esse, porque o curso em si completo do Caos, ele é um grande pacote para você se reinventar. E ele tem lá os workshops do Kids, da terceira idade, da parte de gestão, enfim, tem muita coisa lá de mercado Pilates, ações para o mercado. Então, tem um grande pacotão de workshops, que é esse no Caos Recrie Sua Profissão, né? Reinvente Sua Profissão, e tem aquele que o pessoal me pediu bastante para poder adquirir, que tem a ver, que está dentro da organização que a gente, da consultoria que a gente, a orientação direcionada que a gente tem feito com os profissionais. Essa orientação é junto com esse pacote de curso, tá? A gente só fez lançamento interno, falando com pessoas que tinham buscado o nosso serviço, o nosso produto. Inclusive, muita gente pediu e eu não dei conta, porque eu não fiz isso em lista de transmissão e envio para todo mundo. Eu fui fazendo no individual para as pessoas que vinham pedindo. Então, a gente vai ter que fazer isso enfim, fazer de forma mais organizada, lançar isso de forma mais organizada. Então, por esses dias vocês vão estar vendo alguma coisa do tipo, tá? Mas de toda forma, esse conteúdo, tem muito conteúdo que estão nas lives que eu guardei, tá certo? Uma grande maioria das lives que são direcionadas estão já dentro dessa plataforma. Quem comprou e a gente vai acrescentando conteúdo lá ainda. Então tá lá na plataforma. Então, só dizendo isso aqui para vocês que vocês saibam como é que a gente tem feito. Mas vai lá nessas lives que são nesse formatinho aqui, live aula, tá? Deixa eu ver se tem algum último comentário pra gente poder encerrar aqui as nossas. Olha aqui um comentário só pra gente colocar. De Raíssa, sim, meu espaço tu conhece. Vamos rever a disposição dos aparelhos. Vamos sim. Vamos conversar sobre isso, Raicinha. Tá certo? Olha, o Instagram já tá me avisando aqui sobre o tempo que eu tenho. Eu queria muito, assim, agradecer a todos os comentários que vocês foram colocando. Eu não deixei para colocar só aqui no final. Eu já fui comentando, abrindo e comentando, sem lançar a fotinho dos comentários, né? Mas eu queria agradecer se foi útil para vocês. Eu não posso abrir os comentários porque senão dá no mesmo. Ele fica salvo como arquivo de vários comentários e aí acaba tapando. Quando eu deixar a live salva, vai ficar tapando aquelas informações que aparecem para vocês. Então, se foi útil, se trouxe um insight, se trouxe alguma positividade, se trouxe uma gasolina assim de alguma forma, encaminha para alguém que você se importa, manda um coraçãozinho aqui, compartilha lá nos stories, me deixa saber, porque eu não tenho como saber todo mundo que estava aqui, então me deixa saber. Eu estava lá, Vanessa, eu estava assistindo a tua aula. Esse formato é um pouco relativamente novo para mim também, para vocês eu acredito que também. Então me passa um feedback, diz lá no direct, Vanessa, eu gostei, me ajudou nisso e nisso, enfim. Acho que vai ser muito útil para mim, muito importante para mim. E vai me dar um gás para eu continuar também. Eu tento alimentar vocês com algum gás, com algum nutriente, e aí vocês me retroalimentam também com algum nutriente. Isso é muito bom e muito positivo. Obrigada por vocês terem estado aqui, viu? Tem 20 segundos para a gente poder fechar
E o pessoal aqui agradecendo, agradecendo, agradecendo. Obrigada, viu, pessoal? Olha, eu vou encerrar antes que o Instagram me corte. Vou deixar essa live salva, tá bom? Para que mais gente possa assistir. Cheiro muito especial no coração, viu? Lindo domingo para vocês. Tchau, tchau.